Vamos lá para o pacote do Haddad agora, que tem sido um dos esforços do governo Lula, né, que está focar na questão dos militares. Um dos pontos ali do pacote fiscal, reduzindo uma série de privilégios. Importantíssimo esses pontos aí do pacote fiscal do Haddad, texto que foi apresentado hoje para o Congresso e está propondo, por exemplo, um limite de idade para a aposentadoria das Forças Armadas. Então, esse é um ponto, a gente vai colocar aqui na tela alguns. Então, corte de gastos nas Forças Armadas. Vamos lá. Idade mínima de 55 anos para aposentadoria seria um deles. Fim das pensões para militares expulsos. Fim da transferência da pensão militar. Esse também, super importante. Unificação da contribuição ao Fundo de Saúde em 3,5% dos salários. E aí a gente tem, no total, são 70 bi em 2 anos, né? O Ministério da Fazenda, a estimativa ali de economia é de 2 bilhões de reais por ano com esses cortes. A gente ainda não tem, essa é só uma estimativa, né, de tudo que... Mas, de qualquer forma, são coisas que estão sendo discutidas, né, essas reformulações aí nas Forças Armadas há muitos anos e que não são muito populares, né, assim, é um vespeiro que um monte de governo não quer mexer. Então, também foi bastante corajoso, assim, por parte do Haddad apresentar, eu acho, isso do pacote fiscal. Tem uma questão moralizante nisso tudo também, mas se a gente olhar os números, se o pessoal puder botar a tela de novo lá, só para comparar com um trabalhador normal, para a gente ter uma noção, né? Super importante. Hoje eles se aposentam por tempo de serviço, então não tem idade mínima, se eu não me engano são 20 e poucos anos. Se o cara tiver lá, sei lá, 41 anos e bateu, tá aposentado. 42, 45 tá aposentado. 38 dá, porque 18 com 20, isso. 38 anos. Hoje chega lá, 35 anos de serviço. 35. Então, antes dos 50, veja, uma pessoa quase da minha idade estaria aposentada, se fosse o caso, né? Então você joga para 55 anos. Que ainda é 9 a menos do que nós, réis mortais, porque nós estamos nos 64, se eu não me engano. 65. Né? 65. Depois da reforma previdenciária última, 65 para os homens e 62 para as mulheres. Então nós, homens, estamos trabalhando já 10 anos a mais que os militares. Com um detalhe importante, isso aqui tudo faria sentido, poderia fazer sentido se o nosso exército levasse os seus homens para o campo de batalha, porque aí é compreensível, o cara foi para uma guerra e tal, não sei o quê. O que eles alegam isso, né? A gente está sempre de prontidão. Mas, porque Gabi, estaria incluído o risco de morrer mais jovem, tudo isso. Não há risco nenhum. Não há. Não, Chico, pelo contrário. O trabalhador comum brasileiro, que tem que trabalhar 10 anos a mais que o militar, se ferra muito mais que o militar trabalhando. O cara que trabalha de sol a sol, o cara que está recolhendo lixo, o cara que está trabalhando na frente de um forno de pizza, de uma padaria, não sei o quê, está trabalhando muito mais que o militar. Segunda coisa importante ali, fim das pensões dos militares expulsos. Isso é aquela chamada morte ficta. E tem uma jogadinha nesse negócio, né? O cara, por exemplo, hoje o Xandão decidiu, parece que já na próxima semana o Exército vai ter que cumprir, vai ser o primeiro militar do 8 de janeiro que vai ter declarado a sua morte ficta. Ele é expulso da força, só que ele continua com o salário dele, é um suboficial, 12 mil reais, só que não é como os juízes, Rodrigo, que o juiz quando é expulso da magistratura, permanece o salário, que é uma sacanagem. Mas quando morre, acabou. A morte ficta é por quê? Para justamente simular uma morte, né, fictícia, uma morte fictícia, e quando esse militar morrer, esse expulso pelo 8 de janeiro, a viúva e as filhas vão receber. Então essa é a jogada do negócio da morte ficta, é para acabar com isso aí. E rapidamente as outras duas coisas, fim da transferência da pensão para militares, que é isso exatamente o que eu estou falando, e essa unificação da contribuição. Parece pouco, Gabi, 2 bi, mas 2 bi de 70 é 3% da economia que se quer fazer em uma categoria de servidores. Se a nossa pensão fosse igual aos militares, o Brasil estava falido desde 1600, mais ou menos, né? Eu posso imaginar. Inclusive, os militares, acho sempre importante dizer isso, eles vão para a reserva ganhando integralmente. Integral, claro. E eles podem acumular outras funções do Estado. Adicionais. E, inclusive, funções na própria força. Ou seja, ainda... Assim, é um avanço, mas ainda é pouco, né? Você sabe que o tempo de colégio militar conta para aposentadoria? Conta. O sujeito entra lá no colégio militar com 17 anos. 16. Por isso tem essas aposentadorias de pessoas muito novas. Os caras com 48, 50 anos. Cara, pode juntar. Então conta dos 17 até os 40 e poucos, deu 35 anos, o cara com menos de 50 aposenta. Então, hoje... Com essa mudança, quer esticar pelo menos até os 55. É o mínimo, né? Pelo menos. É o mínimo. A gente foi esticado até os 65 no setor privado. E o maior déficit hoje é o da Previdência, né?
militar. Sim, exatamente. Que é de 50 bi. Que é muito maior do que se a gente comparar comparativamente do que a nossa, né? A deles é um rombo absurdo. Proporcionalmente gera um buraco muito maior. E todo ano o Estado vai lá e coloca dinheiro, né?